aprovou a resolução simbólica para a trégua que foi apresentada pela Jordânia sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Além da pausa, a resolução pede ajuda e acesso à faixa de Gaza para proteção aos civis. Confira no VT. A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta sexta-feira uma resolução que pede uma trégua humanitária imediata em Gaza. Já a Casa Branca destacou que os Estados Unidos apoiam a realização de pausas humanitárias no conflito entre Israel e o Hamas para permitir que a ajuda chegue a Gaza. Israel anunciou nesta sexta-feira uma ampliação de suas operações terrestres no território palestino. Tá aí, lembrando que esta é uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Ela tem um efeito recomendatório. A grande questão é o Conselho de Segurança, onde aí sim, com uma aprovação... Não depende do Conselho, não. Não, entenda, não estou dizendo isso não, João. Eu estou dizendo que essa decisão da Assembleia ela é recomendatória. A do Conselho não, seria uma determinação da ONU, dos países, ou seja, Israel, como já votou contra, não deve seguir. Mas já é um passo, João. A situação se complica a cada dia lá, né? O maior país da região, do Oriente Médio, que compreende ali aproximadamente 7.200 quilômetros, né? Pouco menor do que um milhão de quilômetros menos que o Brasil. O maior país de lá é o Egito. O Egito já sofreu um bombardeio essa semana. A Síria também foi bombardeada. Aí os caras dizem, foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão ancorados lá, meu amigo. Todo mundo que disparar ali está no mesmo barco. Ninguém está diferenciando os Estados Unidos e Israel. Para eles é um ente só, né? Aí, então, a situação a cada dia se complica. E o pior, o Netanyahu perdeu o limite das coisas. O governo perdeu o limite das coisas. Muita gente não sabe, mas o Netanyahu estava com um problema na justiça lá até a tampa antes dessa confusão. Os problemas foram passados para trás. E os críticos, a oposição lá, que não é pouca gente, está dizendo que ele está protelando isso para protelar também as investigações contra ele, né? Inclusive, havia uma proposta de uma reforma no judiciário para que encobrisse as coisas dele, os problemas que ele vinha enfrentando. E não era acusaçãozinha simples, não. Era desvio de recursos em licitações, era fraude, improbidade. Mais de 14 processos havia contra ele. Isso tudo não justifica o que o Hamas fez. O problema é que o Hamas matou 1.400 pessoas. Uma barbárie. Ninguém vai aqui apontar aquilo ali como coisa. É um grupo terrorista? É. Agora, se pegar e se matar 8.000 pessoas, como já o número já está chegando a isso, aí também perdeu a mão. E ninguém mais, na Europa já está todo mundo se deixando de apoiar. Por quê? Porque está vendo que passou de uma represália a uma vingança. E uma vingança com requinte de crueldade, né? Então, Israel sempre teve razão nessas histórias, sempre agiu com parcimônia. Mas dessa vez perdeu a mão, está havendo o uso político da guerra e não se sabe onde é que vai parar, não. Porque o Egito e o Irã já avisaram que mais uma semana de ataques como é que é? E a configuração vai mudar. O que quer dizer isso? Que a configuração vai mudar. Que eles vão usar as armas que têm. E Israel tem uma força armada boa, moderna. Mas se cair o Irã e o Egito para cima dele, os Estados Unidos vai ter que acudir, viu? Porque não dá, não. Fica complicado, fica um acirramento, uma escalada do conflito. E lembrando que hoje, Alessio, o Israel anunciou a maior ofensiva terrestre dentro de Gaza. Ananias, e já anunciou também que é o início de uma preparação para uma entrada total no território. Inclusive, solicitou que a população da faixa de Gaza fuja, né? Entre outras palavras, a gente traduzindo aqui que a população fuja realmente para o sul, porque o ataque, pelo menos terrestre, deve acontecer pela faixa norte, né, de Gaza. E, na verdade, Ananias, pede-se para que a população, como geral, fuja, mas não tem para onde fugir. A grande verdade é essa. A faixa de Gaza é um território muito estreito, muito pequeno. A fronteira está fechada, inclusive, até para corredor humanitário. Tem brasileiros, tem muitas pessoas que estão nesse corredor e que não é aberto, né, essa fronteira com o Egito para poder fugir essas pessoas. Então, não tem para onde fugir. É realmente um massacre, como o João colocou, porque quando eles entrarem, inclusive essa ofensiva de hoje foi com muitos tanques, né? A explicação, na verdade, é que era para destruir os bunkers, né? Enfim, a estrutura, os túneis, a estrutura que é montada pelo Hamas, mas, na verdade, a gente sabe que está atingindo também a população, está atingindo civis. E aí, a gente comentando sobre a participação dos Estados Unidos nesse conflito, o presidente Biden já solicitou ao Congresso, Ananias, 14 bilhões de dólares
né? E não é um investimento para ajuda humanitária, para combustível, para alimentação, enfim, para ajuda nos hospitais. Não, é uma ajuda militar. É mais equipamento de guerra, é mais míssil, é mais arma que deve chegar para esse confronto, que infelizmente a gente vê uma escalada aí crescente e não vê, eu pelo menos não vislumbro um cenário positivo para o fim desse conflito, Nanias. É realmente muito preocupante. E você falou aí em papel dos Estados Unidos, tem sido até agora de apoio a Israel e de vetar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, que inclusive deve reapresentar na próxima semana uma proposta. Vamos ver se dessa vez, além dessa decisão que já é da Assembleia Geral, o próprio Conselho de Segurança, e aí passa a ser uma determinação dos países que o compõem pela criação desse corredor humanitário em Gaza. O fato é que essa decisão da Assembleia Geral, apesar de não ter o efeito de determinar a suspensão, um cessar-fogo e a criação desse corredor humanitário, representa uma redução no apoio a Israel, como o João bem destacou. O decorrer da guerra está fazendo com que esse apoio a Israel termine por se dissolver diante do ataque feroz que tem sido feito, inclusive a civis em Gaza. Agora, hoje, o presidente